Deus, ele teve um sonho. Só para você entender, o sonho dele era criar alguém semelhante a ele, né? Ele já havia criado os querubins, os serafins, os anjos, os céus. Mas Deus queria alguém semelhante a ele. Então Deus teve um projeto de criar alguém semelhante a ele. Então ele projetou criar o homem. Construiu esta terra pelo poder da sua palavra, né? Deixou uma terra prontinha com todos os recursos. E por fim, ele formou o homem do mesmo elemento desta terra, do pó da terra. E depois que Deus formou o homem, ele disse que tudo isso era bom. Formou um homem livre, criou um sistema no nosso planeta para o homem maravilhosíssimo. Deu livre-arbítrio para o homem. Ele não criou alguém robotizado, escravo. E deixou esse homem em liberdade. E esse homem pecou. E através desse pecado ele corrompeu todo esse nosso planeta. Estragou tudo. Mas Deus não deixou por menos. Deus mandou Jesus Cristo. E através de Cristo, Deus reconcilia com ele todas as coisas. E Deus recomeça o seu projeto de ter o homem conforme a sua imagem e semelhança glorificado junto com ele para sempre. E isso nunca irá falhar. Nunca. Jesus cumpriu essa vitória na cruz. Então por isso que nós cantamos. Nós somos o sonho de Deus. Antes de criar o mundo, Deus viu uma raça maravilhosa, semelhante a Ele, homem semelhante a Ele. Preparou um planeta todo, deu de graça, falou: homem, você se multiplique, domina a terra, controle tudo, só não faça uma coisa de errado, comer daquele fruto. Mas o homem comeu, estragou tudo. Mas Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, vem pessoalmente, restaura tudo através de Jesus Cristo e salva esse homem e vai levar esse homem para a glória glorificada. É infalível isso. Por isso você é o sonho de Deus, né? Você é nascido de Deus, você é o sonho de Deus. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Por isso, meu irmão, olha, você não sabe quanto você vale. A gente fica envolvido nas nossas limitações do dia a dia, nas nossas preocupações, nos nossos problemas, e a gente esquece da grandeza de Deus. Fica envolvido com as aflições que todos nós passamos, e às vezes esquecemos da grandeza de Deus. Mas um dia você vai estar perfeito na presença dEle, glorificado, imortal. E você vai desfrutar de uma vida que você nem imagina, que é uma vida celestial com Ele para sempre. Acredita nisso ou não? Glória a Deus, é verdade. E lá nós vamos nos ver e nos conhecer e nos alegrarmos para sempre. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Estamos em Colossenses capítulo 2. Domingo passado acabou a luz, né? Parou tudo. Hoje não vai acabar. Glória a Deus. E vamos ler versículos 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Isso aqui é muito importante de você ouvir e entender e crer. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Outra tradução: ninguém vos domine ao bel prazer, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante de uma grande verdade que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses e tem falado nesses mais de 2000 anos, Senhor. Assim, vem abrir o nosso entendimento. Quanta gente foi ferida por estas coisas. Quanta gente foi marcada, hoje nem na igreja está,
porque caiu nestas coisas das quais vamos falar hoje. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Venha nos revelar a Tua palavra, nos dar graça para falar e ouvir sobre isso, pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então nós já explicamos muito isso. Os colossenses se desviaram do ponto principal da fé. E qual é o ponto principal da fé? Crer no Senhor Jesus Cristo e na sua obra. Nunca esqueça isso. Você crer nele, nos feitos da cruz, é tudo que você precisa para ser salvo, liberto, ter uma nova vida, ser feito filho de Deus, ser tomado e libertado do poder e das mãos do diabo. Isso é tudo. É a obra perfeita, a obra consumada. Os colossenses se desviaram desse ponto e se abriram para um monte de outras coisas que nós temos falado já nessas semanas inteiras, que você já ouviu bem. Mas nós chegamos nesse ponto, já a segunda pregação sobre esse assunto, onde Paulo, depois de ter dito que a lei é uma sombra, todo o Velho Testamento, a lei, as ordenanças eram uma sombra, que Cristo era uma imagem real. Então agora ele fala uma coisa muito importante que você tem que entender. Ele diz: ninguém se faça árbitro, ou ninguém vos domine ao bel prazer. Vamos recapitular a ilustração. O que é um árbitro numa partida de futebol? É a autoridade máxima. Ele começa a partida, termina a partida, ele adverte com cartão amarelo, expulsa com cartão vermelho. Ele também pode expulsar o técnico, se assim for. Ele interrompe a partida na hora que ele bem entende. Ele tem o controle sobre a partida de futebol. Então o que é um árbitro sobre a nossa vida? É alguém que controla a nossa vida, que dita ordens, que fala o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, que tem um domínio sobre a minha vida. Baseado em que essas pessoas tinham domínio sobre a vida dos colossenses? Baseando-se em visões. São pessoas que tinham visões. Então toda hora elas viam, estou vendo, Deus está me revelando, eu estou vendo. E controlavam a bel prazer a vida das pessoas. Então entenda isso. Se existe um lugar de grande liberdade, esse lugar é a igreja. Na igreja todo mundo é livre. A autoridade, o pastor da igreja não pode ser um dominador do rebanho, um controlador das pessoas, querer saber da vida das pessoas e querer controlar e dominar a vida delas. A liderança tem que dar o alimento, ensinar a palavra, deixar as pessoas em liberdade, mas nunca ter controle sobre a vida de ninguém. A liderança só pode entrar na tua vida até onde você permite que isso aconteça. O lado que você não permite, ninguém tem autoridade de te dominar, saber tudo sobre você, a não ser que você consinta que seja assim. A igreja não é dirigida por visão de ninguém. A igreja tem que ser dirigida pela palavra, então ela será dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que a coisa mais importante na igreja é o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. É isso que tem que dirigir a igreja e dirigir a vida das pessoas da igreja. Está bem claro isso na tua mente? Sim ou não? Então, a igreja é lugar de liberdade, é lugar de espontaneidade, de voluntariedade. A igreja não é uma empresa cheia de funcionários que tem que obedecer ordens. Se não obedecer ordens, são punidos, são multados, né? São julgados, são condenados. A igreja não é uma repartição pública. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? A igreja não é uma empresa que tem que dar lucro e dar lucro. Não, a igreja
É uma reunião dos salvos, onde todos são livres na liberdade que o Senhor Jesus Cristo deu. E tudo que é feito na igreja, desde um dízimo, uma oferta, uma colaboração, um trabalho, não é nada na marra. Tudo tem que ser voluntário, partir de dentro do coração. Isso é a coisa mais valiosa que existe no meio da igreja, é a voluntariedade, a generosidade, coisa que brota de dentro, que a pessoa faz espontaneamente. É daí que surge o verdadeiro ministério. Agora, os colossenses estavam sendo dominados a bel prazer. Por quem? Olha lá o versículo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, né? Culto dos anjos, nós já falamos do culto dos anjos. Como que essas pessoas dominavam os colossenses? Baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, eram pessoas que tinham uma mente carnal. O que é uma mente carnal? A mente do homem foi destruída por causa do pecado. É uma mente destruída, a capacidade racional do homem, ainda que ele raciocine, ele foi afetado pelo pecado. O homem tem uma mente destruída. Você pode ver que um grande campo de batalha é contra a tua própria cabeça, as coisas que vêm ali. Então essa mente carnal, ela produz imaginações, visões, trazem imagens, porque a mente carnal é assim. Então essas pessoas controlavam a igreja com as imagens, as visões que tinha na cabeça delas. E diziam: Deus, estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus me mostrou. A sua vida não pode ser controlada por visão de ninguém. Você não tem que obedecer porque alguém falou: olha, eu vi isso a seu respeito, você obedecer cegamente. Isso é enganoso. Agora, pessoas que praticam isso crescem. Por quê? Porque atrai multidões para saber o futuro, para ver se Deus mostra alguma coisa na cabeça deles. Eu conheço muita gente que atrai multidões, e o culto deles é só: estou vendo. Quando você vai ver, a única coisa que você percebe é que eles não estão vendo. O resto eles vê tudo. Eles só não estão vendo o Evangelho e a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então cuidado, preste atenção. As pessoas que estão assistindo pela internet, cuidado, preste atenção. Não seja dominado por ninguém, não seja controlado por visão de ninguém. Uma igreja não pode ser controlada por visão de líder nenhum. Tem que ser controlada pela palavra de Deus. É uma igreja segura. Então vamos a alguns textos, né, que nós já lemos, só para recapitular. Jeremias capítulo 14, vamos lá. Vai lá para o Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, vamos lá. Capítulo de número 14. Tem lá os falsos profetas. E aqui tem um relato importante que acontece dentro deles. Versículo 13 e 14. Jeremias 14, 13 e 14. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não havereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Então os profetas, eles estavam fazendo tudo que era errado. Então os profetas vinham e só profetizavam: olha, vai ter paz, vocês não vão passar fome, vai ser tudo bom. E era tudo mentira. Mas o que acontecia dentro do coração desses profetas? Olha lá: disse-me o Senhor, versículo 14: os profetas profetizam mentira em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Agora olha o que acontecia dentro deles, presta atenção: visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo, são o que eles vos profetizam. Então o que eles estavam profetizando? Eles estavam tendo visões, mas visões falsas, em imagens na cabeça deles. Eles falavam que era Deus que estava mostrando, mas eram visões falsas. Adivinhação, nós vamos ver que tem um espírito de adivinhação. Eles adivinhavam,
né? De vez em quando a pessoa lança uma palavra assim, nossa, meu Deus, é assim que está a minha vida, é a adivinhação. Demais. Vaidade e engano do íntimo. Eles sentiam coisas e diziam, Deus falou, mas era engano do íntimo deles mesmo. Então visão falsa, adivinhação, engano do íntimo e vaidade são o que eles vos profetizam. Vamos para Jeremias 23. Vamos ler a partir do versículo 9, vamos ler bastante aqui, que fala sobre os falsos profetas. Depois você leia esse capítulo de Jeremias 23 inteiro. Acerca dos profetas, versículo 9: meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos se estremecem, sou como homem embriagado, homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das santas palavras. Aí ele diz, porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina, os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Continua, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei maldade, diz o Senhor. Versículo 3: os profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizam da parte de Baal e fazem errar meu povo. O que é profetizar da parte de Baal? Profetizar, o que é profetizar? É lançar frases positivas, dizendo que vai ser assim na sua vida. Eu chego ali para a Meire que está ali, eis que te digo, minha serva, você está nessa luta, mas Deus vai mudar a tua sorte, vai abrir uma grande porta. Nossa! Deus falou, isso é profetizar, mas veio da minha cabeça, mas eu falando assim, eu domino a igreja inteira. Vai ficar todo mundo assim, será que eu sou o próximo? Aí eu vejo a Lúcia lá, você de blusa vermelha, eis que te digo que o teu deserto está acabando. Vejo uma grande chave sobre a sua cabeça. Oxalabacapalá. E uma porta, essa chave está na mão de um grande anjo. Estou te enganando, não estou? Não estou fazendo igualzinho? Mas esse anjo pega essa chave e te digo, hoje, minha serva. Aí vai sair alguém pulando. Não é assim o jogo? A porta se abriu, dá glória a Deus, igreja! Todo mundo. Isso é o que ele está dizendo aqui, ó. Não os enviei, mas eles profetizam, eles fazem isso. Aí todo mundo fica dominado. Se eu começar a fazer isso aqui na igreja, vocês tudo vão embora. Mas em pouco tempo eu vou triplicar isso aqui. Vem gente de todo lugar atrás dessas coisas. É só fazer umas coisinhas diferentes, aqui dar um showzinho, você vai ver. Mas eu nunca vou fazer isso, gente. Eu conheço o evangelho. Então olha o que ele diz. Nos profetas de Samaria bem enviou loucura, profetizam da parte de Baal. Por que profetizar da parte de Baal? Sou influenciado por um espírito estranho, por isso que fazem essas coisas. E o que acontece? Olha lá, profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo. Olha bem, você que viveu nesse meio, quanto dano, quanto prejuízo, quanta coisa de erro aconteceu por causa dessas coisas na sua vida. Eu sei o que estou falando, fazem errar o meu povo. Mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade, todos eles se tornem para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que profetizam, que vos profetizam e vos enchem de esperanças vãs. O que é uma esperança vã? O que é criar uma esperança no coração de uma pessoa?
Aí vem aquela adolescente: pastor, ora por mim, estou com um problema sentimental. Eis que te digo, minha serva. Então vem num varão aí do lado. Conta aí, 15 dias. Ela não vai contar, porque ela vai namorar na escola 10 dias. Ela não vai esperar 15. Vocês estão entendendo ou não? Esperança vã. Falar coisas para as pessoas que vai acontecer, a pessoa fica cheia de esperança. Olha, me ligou, ela vai me ver pela internet e vai saber que é ela. Me ligou uma irmã lá da Zona Oeste. Ela falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço com meu marido. Eu falei: faz coisa boa com ele, pelo amor de Deus, né? Ele está desanimado na igreja. Eu falei: mas minha irmã, para mim te aconselhar, você precisa me falar o que está acontecendo. Sabe o que é? Eu sou de uma igreja tal, igreja que só tem profecia. E profetizaram para ele que ele vai ganhar muitos milhões. Só que ele não trabalha, pastor. Ele é engenheiro disso, daquilo. Aí alguém revela: olha, na cidade tal tem um fulano de tal, que se for lá vai ser o lugar dos milhões. Ele viaja, se mata, vai lá. Só que chega lá, não dá nada certo o programa dele, o trabalho dele. Aí ele volta desanimado. Aí ele vai procurar o profeta de novo. Aí profetiza que vai acontecer. Olha, agora não sei o que lá. E ela falou: olha, ele já fez tanta viagem atrás desse. Porque ele é um cara que tem condições de fazer um projeto de engenharia. Só que está caído. Ele já fez tanta viagem atrás desses milhões que ia dar certo nesses projetos, que nunca deu. Ele fica tão desanimado que não sai para procurar um trabalho. Se isso fosse um mês, 2 anos. Por quê? Porque um tal de profeta encheu ele de esperança vã. Vai acontecer, eu estou vendo, vai cair. E nunca, eu falei, se um dia ele quiser, falar para ele ligar para mim, eu vou falar para ele que nunca vai acontecer nada disso com ele. Que ele tem que ter uma atitude agora. Vocês estão entendendo que é uma esperança vã? É prometer coisas para as pessoas. Para quem ele não gosta muito, é cajado. Para quem está bem vestido, para na porta da igreja com um carrão, é só vitória. É ou não é? Para quem questiona alguma coisa, é isso, a mão, Deus vai pesar a mão. Para quem está bem de vida, eis que a porta está aberta. Vocês estão falando do porque vocês passaram por isso, né? Vocês entendem isso, queridos? Isso vai para a internet, vai chover de gente amiga e inimiga. Não tem problema. Então, continuando. Versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, e não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e nela atendeu, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei. E eles fizeram o quê? Profetizaram. Deus não falou nada com eles. Olha o engano do íntimo, a vaidade, a visão falsa. Mas eles falaram que muitas coisas. Versículo 22: mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras, e o meu povo teriam feito voltar do mau caminho e da maldade das suas ações. 25: tenho ouvido que dizem aqueles profetas proclamando mentira em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração, os quais cuidam de fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos? Cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. 29: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Presta atenção. Furtam é roubar as palavras de Deus, cada um ao seu próximo.
Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. O que Deus está dizendo aqui? Eles roubam a palavra de Deus. Eles não dão a palavra de Deus para as pessoas. Eles dão a palavra deles e diz, Deus falou. Eles não dão a palavra de Deus. Eles roubam a verdade das pessoas e dão a palavra deles dizendo que Deus está falando. Isso é muito sério, queridos. Por isso toda invenção que você vê, esse monte de invenções que vem pela televisão, esse monte de coisa orada, esses rituais que nem da macumba que entraram na igreja, essa feitiçaria de coisas oradas, ungidas, é gente que vai enterrar óleo no monte para ser ungido, e depois aquele óleo vai libertar, constrói uma arquinha do Velho Testamento e manda todo mundo tocar na arca e dar uma oferta, né? Aí você ouve até a música, toca na arca. Não precisamos tocar na arca, a arca já era. A arca para nós é Jesus Cristo. Você vê esse monte de coisa que esconde o Evangelho. Foge dessas coisas. Nem que você tenha que ficar sozinho, melhor sozinho, na verdade, do que no meio dessas coisas inventadas todas. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar meu povo. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxe a este povo, diz o Senhor. Até aí tá bom. Então na igreja dos Colossenses tinha essa gente que estava controlando a vida deles, através dos seus sonhos, das suas visões. Então vamos emendar um pouquinho nisso, para falar um pouquinho dos falsos profetas. Vamos agora para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, isso é muito importante. Fala sobre a apostasia dos últimos tempos. O que é apostasia? A pessoa começou na verdade, no Evangelho, mas depois ela se desvia para um monte de coisa mentirosa, ela se apostata da fé. Ela começou no Evangelho, mas depois ela toma um caminho de falsas doutrinas e vai embora para outro lado. Isso é apostasia, né? Então, o que ele diz no versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo? Ora, o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Por que eles vão fazer isso? Por obedecerem a espíritos enganadores. Pastor, quer dizer que existem espíritos enganadores? Sim. Existem espíritos enganadores. Como que o espírito enganador trabalha? Primeira coisa que ele faz é tentar tirar a pessoa da verdade, é misturar as coisas. É misturar um pouquinho de coisa enganosa com a verdade e ir tomando posse. Então o espírito enganador, ele não quer que você creia só em Jesus Cristo. Confie na obra da cruz, entenda o Evangelho, viva o Evangelho. Ele quer te desvirtuar disso e te levar para coisas parecidas que são outros caminhos. Então o espírito enganador não é um espírito que se manifesta, que incorpore ninguém, mas ele trabalha na mente das pessoas com inspirações diferentes do Evangelho, e a pessoa vai caindo naquilo e não olha para a palavra. Por isso eu afirmo para você, você pode ter um pensamento lindo, uma emoção maravilhosa, ai que coisa gloriosa, é Deus que falou. Pera um pouquinho, está escrito. Não está escrito, então pode ser lindo, maravilhoso, não veio de Deus. A verdade não é um lindo sentimento, às vezes a verdade é um sentimento angustiante, porque é verdade. Então não adianta, não estou atrás de coisa linda, de sensação linda. Ai, tive uma inspiração linda, Deus que falou. Espera um pouquinho, olha para a palavra, está escrito. Não está, então. Mas eu senti, foi maravilhoso, eu até chorei.
Seja maduro. Esse choro, esse sentimento vai te levar a um buraco. É assim que o espírito enganador trabalha. Você entendeu? Por isso que a gente tem que trabalhar no ensino muito. Por quê? Porque quanto mais você conhece a palavra, principalmente a nova aliança, você fica protegido dessas coisas, você fica esperto. Que quando vem essas coisas enganosas, você tem a verdade aí dentro. E a verdade te protege, a verdade te preserva, te guarda. Agora, uma pessoa que não conhece o evangelho, você fala para ela, ó, leva essa rosa azul para casa, que em nome de Jesus, ela vai ficar vermelha. Você vai levar, mas deixa aqui o seu envelope. Vai acreditar, porque não conhece a verdade. A verdade nos guarda. A verdade nos protege. Eu lembro que no começo, quando eu não entendia isso, quantas coisas eu fiz porque sentia e não era certo, eu não olhava para a palavra. Errei em muitas coisas porque não olhava para as escrituras. Demorou para entender que a escritura é a autoridade máxima. Então olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina ou ensino de demônios. O que é uma doutrina de ensino de demônios? É o que você vê nos dias de hoje, presta atenção. Por acaso está escrito na Bíblia Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, Exu? Está escrito isso? Aonde é que se crê nesses nomes? Não é na macumba? Como é que eu posso falar que eu sou igreja e ficar invocando esses demônios dentro da igreja? Isso é total erro. Eu já fiz isso, gente. Mas é total erro. Primeiro, não está escrito na palavra de Deus. Segundo, igreja é lugar de invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Então você vai numa igreja que a pessoa começa a orar, cadê o demônio de nome tal? Manifesta aí, não sei o que lá. Quando você vai ver, está um verdadeiro terreiro culto. Todo mundo aterrorizado. São as doutrinas dos demônios, né? Você já trabalhou naquela libertação? Vem lá uma lista desse tamanho, 400 nomes de demônio. Onde está na palavra de Deus? Não está, mas não sei quem teve a revelação. Aquela revelou que esse demônio é isso. Espera um pouquinho, está na palavra de Deus. A palavra é a revelação. Então você vê hoje uma igreja supersticiosa, que a doutrina dos demônios entrou. Por isso você vê uma igreja com sal grosso, agorada, benzida, tudo que você pode imaginar. Por quê? Quem pratica isso só fala do diabo. Todo o problema que a pessoa tem, eles falam assim, é uma macumba que fizeram para você. Nunca pregaram tanta macumba como nos dias de hoje. Tudo é uma macumba. Fala a verdade, não é macumba? Ó, fizeram mal. Aí eles começam, você que teve um olho gordo, uma inveja, está vendo vulto, está com medo de passar debaixo da escada, viu um gato preto, se arrepiou. Você que é uma macumba, é aqui que eu vou desfazer esse mal. Não falou nada de Jesus, pregou a macumba. Aí você vai lá, e só vão falar de demônio. Tudo na tua vida o demônio está te amarrando. Ó, hoje eu caí na escada. Vocês estão vendo isso aqui? Eu tomei mó tombaço nessa escada, para deixar tudo sequinho para você. Fala assim, amém, pastor. Sempre é assim, né? Olha, hoje minha esposa saiu, quando voltou, me arrebentaram parte do meu carro. Amém, pastor. Eu devia estar aqui assim, está amarrado, né? Não estou não. Estou nem aí. Sou salvo, estou firme. Mas quem está na doutrina do demônio, tudo é demônio. Vai aterrorizar a cabeça das pessoas. Olha, na tua casa, uns que tem visão, eu vi um tranca-rua lá, eu vi um pombagira, já brinquei, vou brincar de novo, que nem aquele irmão que a Shirley e a Célia conheciam. Foi lá para minha irmã, a irmã tinha uma lojinha que vende esses salgadinhos, essas coisas. Ei, estou vendo uma visão, vi um demônio em forma de gelatina na porta da sua lojinha. Demônio em forma de gelatina, porque na cabeça
na cabeça, só vê isso. São as doutrinas de demônio. Então, olha bem, queridos. Olha bem na televisão, você vai ver eles ali. Você vai ver os supersticiosos ali, pregando o diabo o tempo todo, fazendo entrevista com o demônio o tempo todo. Todo mundo é endemoniado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Pega o Novo Testamento e mostra se algum crente de verdade ficou endemoniado no Novo Testamento. Aquelas pessoas que vinham para Jesus libertar, eles eram judeus, do judaísmo, não conheciam Jesus. Então vem aquele homem com o pai endemoniado, lunático, vem lá endemoniado de gadareno. Nenhum deles era crente, meus irmãos. Nenhum deles era salvo. Eles foram salvos depois que encontraram Jesus. Agora vê se, e o apóstolo Pedro ficou encapetado, uma mandinga pegou ele. Ele foi na campanha de Paulo e se libertou. Mostra um crente do Novo Testamento que foi possuído por demônio. Não existe. Sabe por quê? Porque o crente salvo tem um espírito nele, nunca vai ser possuído por demônio. É salvo. O demônio está dominado. Jesus já fez isso. Então são as doutrinas do demônio, só falam em demônio. E uma igreja que só fala em demônio é tudo supersticioso. Eles vivem com medo. Eles dão dízimo porque o demônio o devorador vai acabar com a raça deles. Ele vai gastar o dinheiro na farmácia. É tudo na base do medo. Acho que eu estou precisando pôr um pouco de medo em vocês, viu? Não vou fazer isso não. Aí você ri, né? Fala, ai que alívio, né? A igreja vive insegura. O povo não dorme bem, vive em conflito. Tem pesadelo com um monte de coisa. Começa a escurecer, já ficam tudo assim, ó. Eu sei que é assim. Parece que cai um breu na cabeça, né? E é supersticioso. Aí vai jogar sal grosso na casa do vizinho, agorada no telhado do outro. O vizinho fez um uá, é um satanás. Jogar agorada lá. Estou falando isso por quê? Porque tinha uma irmã que fazia assim, ó. Ela não gostava do vizinho. Então o que ela fazia? Ela tinha uma laje assim. Então ela na igreja levava bastante sal grosso. Punha ela no altar, em nome de Jesus. Ela chegava assim, quando escurecia, ia lá, enchia o telhado do vizinho de sal grosso. Mas o problema era ela, não era o vizinho. Isso não é uma macumba? Não tem sal grosso ungido que vai libertar ninguém. Então são as doutrinas de demônios. Vamos um pouquinho mais, vamos lá. Vou pular alguns. Vamos lá para Atos 16, a jovem adivinhadora. Vamos lá, Atos 16. Quero que você preste bastante atenção nisso. A partir do versículo 16, Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Então presta atenção, o que é o espírito adivinhador? Ele adivinha as coisas. Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, mas o que aquela mulher disse, realmente era isso a minha vida. Mas você acredita em Jesus Cristo na verdade? Não, mas ela disse. Então fica preso no que ela disse, não no que está escrito. Então o espírito adivinhador, ele adivinha algumas coisas. Ele tem... Veja bem, o mundo espiritual, a velocidade dele é uma coisa emancipada ao mundo material. Por exemplo, quando Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, eu já entreguei Jericó e os seus valentes nas suas mãos. Fisicamente havia sido entregue? Não. Mas espiritualmente já estava entregue. Já tinha acontecido. Deus já tinha determinado aquilo. Só que Josué precisava entrar para acontecer aquilo. Então o que é o espírito adivinhador? Ele acompanha, ele sabe o que vai acontecer com a pessoa. Então ele já vem antes, já fala um montão de coisinha na cabeça. Ainda mais essas pessoas que vivem atrás de revelação o tempo todo. Aí acontece uma coisa, nossa, como Deus falou.
Aí você olha para a Bíblia, não está na Bíblia, não tem nada a ver. Não, mas Deus falou, e fica escrava de uma pessoa por espírito de adivinhação. O que esse espírito de adivinhação fazia? Olha lá. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, que adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Olha o que ela falava, olha a sutileza, presta atenção. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que ela falava, ela não estava falando mentira, gente. Ela não estava falando nada contra a doutrina, olha o que ela falava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. O que eles fazem? E vos anuncio o caminho da salvação. Imagina, você vai para um lugar de oração, aparece alguém e fala, olha, esses são servos dos Deus Altíssimo, e estão anunciando o caminho da salvação. Não é verdade? Todo mundo vai crer, gente. Vai ou não vai? Agora olha lá, os apóstolos não discerniram isso de cara, olha lá. Isso repetia por muitos dias. Então muitos dias aquela mulher vinha. Quando ela vinha? Na hora da oração. E falava, esses homens são servos de Deus Altíssimo, vos anuncio o caminho da salvação. Naquela hora de oração, naquela hora do culto, onde está todo mundo reunido, e falava aquela palavra, é o caminho da salvação. Então muitos dias os apóstolos não discerniram isso de cara. Todo mundo ia falar, essa mulher é o vaso. É o vaso, marca a hora, pega o telefone dela, porque é o vaso. Estão entendendo ou não? Imagine uma mulher dessa na frente da igreja. Nossa, veio o Brasil todo atrás dela. Aí ela vai falar assim, ai daquele que tocar no ungido de Deus que é ela. Você não pode nem pensar. Se protege assim. Vos anuncio o caminho da salvação. Olha, por muitos dias, então uma hora, Paulo discerniu, Paulo ficou indignado, teve discernimento de espíritos, olha lá. Então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, foi liberto. Acabou o lucro, vocês estão entendendo ou não? Então esse espírito de adivinhação invadiu os setores da igreja. Tem igreja que a líder geralmente é mulher, a profeta, e o homem também. Mas a igreja toda é isso, vai falar, não tem estudo bíblico, não ensina a Bíblia. Quando vai pregar, lê um versículo, fala uma coisa para cá, outra para lá, não sabe nem o que está falando. Mas o tempo todo é revelação, revelação controla a vida de todo mundo com as suas revelações. Ela, olha, se tiver uma mulher assim dentro da igreja, ela manda no pastor. Se o pastor falar alguma coisa contrária, ela põe todo mundo contra o pastor, porque ela domina. Fora da igreja, ela fica lá na casinha dela, dá o telefone, e eis que te digo, você já não ligou para a profeta, não? E se o pastor falar alguma coisa, às vezes tem pastor acuado na igreja, porque permitiu que isso acontecesse. Por isso que aqui desde o começo eu falei, aqui não entra isso. Teve alguns que passaram, mas não toleram, quem é assim não tolera o ensino da palavra. Não ficou um, sumiu tudo. Por quê? Porque eu não ia deixar dominar a igreja. De jeito nenhum, o que vai dominar a igreja é o ensino da palavra. Isso não vai atrair uma multidão, mas aquele que é atraído é salvo, é liberto. Então é o espírito de adivinhação. Olha, eu estou te dando uma palavra segura, eu não estou brincando. Eu não estou aqui brincando com você, sabe, ou dizendo assim, eu sou crítico dos outros. Não, eu estou te dando uma palavra segura. Eu conheço um monte de gente que casou e foi destruído por revelação. Gente que largou emprego bom, porque prometeram que ia fazer coisas boas, por revelação e se arrebentou. Gente que tinha dinheiro e criou a sociedade com uma pessoa que não devia, por revelação, foi roubado. Tudo, gente que largou tudo, que se arrebentaram. Pessoas que abriram igreja porque alguém revelou, só ela não sabia e se afundou. Conheço muito. A destruição é maior do que construção. É o espírito de adivinhação, está cheio deles.
Está cheio deles. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Né? Então vamos aqui. Vamos agora para... Deixa eu ver aqui. 2 de Pedro 2. Mais um pouquinho já termino. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Versículo 1 do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, olha lá, falsos mestres. O que esses falsos mestres? Repare bem, os falsos profetas e os falsos mestres, eles não surgem fora da igreja. É fácil de ser identificado, mas eles surgem dentro da igreja, no meio da igreja, às vezes ao lado de um pregador famoso, no ministério de um pregador famoso. Então, olha lá, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que eles farão? Os quais introduzirão dissimuladamente o que? Heresias, coisas desvirtuadas da verdade. Heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então eles vão negar Jesus com heresias destruidoras. Eles introduzirão isso na igreja. É o que você vê na mídia forte evangélica. Não está vendo isso? Não são todos, mas uma boa parte está sim. Então, voltaram para o judaísmo e eles inventam uma coisa nova a cada momento. Olha lá, versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não vão ser poucos. A pessoa fala assim: pastor, como é que pode aquela multidão toda estar pisando em sal grosso e acha que está... Meus irmãos, está aqui, ó. Muitos seguirão as suas práticas. Olha, repare bem, o que era o mundo no tempo de Pedro? Quando Pedro está escrevendo isso, o que era o mundo na ótica dele? Pedro não sabia que existiria avião, telefone, televisão, carro. Não sabia. Você hoje pega um celularzinho, entra na internet e fala com o mundo todo, com uma coisinha aqui pequena na tua mão, sim ou não? Pedro não viu nada disso, gente. O que ele viu? Camelo, jumento, terra, agricultura, agropecuária. Que visão que ele tinha do mundo? Idade da pedra. Ele não viu o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Mas o Espírito Santo já estava inspirando ele lá. Porque Deus sabia que ele precisava jogar essa palavra para o futuro, para nós, nos últimos tempos. Talvez Pedro, quando inspirado, escreveu isso para o seu tempo, que veio para nós, não tenha visto a grandeza do que ele estava escrevendo. Mas naquele tempo dele, onde tudo era pouco e pequeno, já estava acontecendo isso. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o que vai acontecer? Será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade do Evangelho vai ter uma má fama. Vão falar mal do Evangelho, vão condenar o Evangelho. Por causa deles vai trazer vergonha para a verdade, eles vão manchar o Evangelho. O caminho da verdade vai ser infamado. Fala a verdade. Eu sou pastor e é ladrão. Primeira coisa que vão falar é ladrão. Não vai falar? Por quê? Porque eles olham para a televisão. Manda o teu trízimo. Pelo amor de Deus, está pedindo 30% do salário da pessoa. As campanhas são só nos meses que vem meio 13º. Dá o seu tudo setembro e dezembro. Vou acender a fogueira do dezembro para tomar o 13º. Não é? É ou não é, queridos? Aí o caminho da verdade é infamado. Sabe por quê? Muita gente não está sendo salva, porque eles
não querem saber da igreja. Eles falam que a igreja é todo mundo bobo, os pastores são tudo ladrão, eles enfiados na política. Na política agora você não viu um monte deles da televisão aparecendo do lado de alguém? Vota nele, vota nele. Por quê? Porque eles estão de rabo preso com a política, gente. A igreja deles está de rabo preso com a política. Estão todos. Então eles têm os candidatos e vêm apontar abraçadinho lá, não vem? Igreja e política não se combinam. Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus se envolveu com a política do tempo dele. Alguns dos apóstolos tiveram algum cargo político. Ah, mas Daniel era um escravo, foi levado como escravo porque era inteligente, mas era um escravo, gente, não estava na terra dele. E daí José foi o segundo homem do Egito. Qual o problema? Deus precisava de um homem, que a terra ia ter uma grande fome. Para preservar a terra, Deus precisava de um homem inteligente, sábio, sincero, e levantou José. Mas depois de José, os filhos de José se tornaram tudo escravos dos egípcios, sim ou não? José levou todo mundo para a bênção, e a bênção se tornou em maldição, porque tanto Jacó como os filhos de José se tornaram escravos do Egito, sim ou não? Esse lado eles não falam. Depois precisou levantar Moisés para libertar uma nação toda de escravos. Por que eles foram escravos? José chegou no pico, mas o resultado daquilo foi no mais baixo da escravidão. Entenda isso, queridos. E por causa dele será infamado, o caminho da verdade terá má fama. Agora continua, só mais um pouquinho. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza. Essa gente vai gostar muito do dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa, gente. Sem dinheiro a igreja não sobrevive. Sem dinheiro a gente não faz nada. É preciso ter dinheiro. Mas o que Paulo disse para Timóteo? O amor do dinheiro é a raiz dos principais males. Então tomara que você tenha muito dinheiro, mas se você amar essas coisas e pôr a tua vida nele, então é a raiz dos males. Porque você vai... Eu conheço gente que, até aqui na igreja já aconteceu, gente simples, ganhou dinheiro, nossa, mudou, virou super-homem, sumiu, desapareceu. O dinheiro muda. Às vezes você vê uma pessoa é humilde, assim, se ela tiver uma coisa a mais na mão, ela vira a cara para todo mundo. É verdade, queridos. E movidos por avareza. O que é o avarento? Eu quero muito dinheiro, eu como dinheiro. Dinheiro, enche, guarda. Ele olha na poupança, a vida dele é a poupança. O dinheiro. E ele briga por moeda. É o avarento. E movidos por avareza, essa ganância. O que eles vão fazer com as pessoas, com o povo de Deus? O que eles vão fazer? Olha lá. Farão comércio de vós. Eles vão comercializar as pessoas. O que é comércio? Eu tenho um produto e vou levar você a comprar. Então é isso, que estão vendendo a palavra de Deus o tempo todo. Então não estão? Fazendo comércio com as pessoas, com a fé das pessoas. Virou um comércio, sim ou não? Virou um comércio. Compra isso, compra aquilo. Tem 500 mil Bíblias que você tem que enfiar a goela abaixo para comprar. 500 mil livros, o tempo todo vende, compra. Eles te entucham de coisas para comprar o tempo todo, sim ou não? Já tem uma empresa de marketing para vender produtos para goela abaixo das pessoas. Esses descontos, essas coisas, é tudo conversa fiada. Ninguém dá nada se não tiver lucro. Então é Bíblia do homem, é Bíblia da mulher, é Bíblia disso, é Bíblia do navegador, é Bíblia do skatista, é Bíblia do asa delta, é Bíblia do nadador, é Bíblia do futebol, é Bíblia. E cada hora tem uma coisa nova e poderosa. Eu conheço gente que comprou tanta coisa, tem uma pilha de coisa em casa e não vê mais nada. O tempo todo, manda o teu dinheiro, toma a Bíblia, manda o teu dinheiro, toma. Vocês entendem isso ou não, queridos? Farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? Chega para uma criança e fala assim: vamos fazer o seguinte,
para de fazer isso, a coisa errada. Eu vou te dar um doce, uma coisa gostosa. A criança olha para você, fica iludida, ela até para, não para? Aí depois você não dá. Então, a palavra fictícia é trabalhar na cabeça da pessoa, criar um cenário de ilusão que ela gosta, favorável a ela, né? Um sonho, olha, Deus faz isso, e Deus, eu sou homem de Deus, e cria aquela ilusão, trabalha na imaginação dela. Isso é uma palavra fictícia. É criar uma ilusão na cabeça da pessoa que vai acontecer isso na vida dela, que ela vai ficar rica da noite para o dia, mas ela tem que dar a casa dela. Ela vai prosperar se ela pegar aquele carnê e pagar tudo. Deus vai abrir a porta, estou vendo. Então cria aquela ilusão, aquela palavra de ilusão na cabeça da pessoa, só para obter dela alguma coisa que ela quer. Isso, movidos por avareza, farão comércio de vocês com o quê? Com palavras fictícias, que criam ilusão. Você aceita isso? Isso está escrito na palavra, não está? Estou te lendo isso. É verdade ou não é? Não precisa ler alguém isso na televisão? Movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Agora, olha o resultado, é isso que eu quero que você entenda. Para eles, o juízo lavrado, a longo tempo, não é uma coisa que acaba em um minuto, é um longo tempo. Um juízo que já está lavrado há longo tempo, uma coisa longa. Não tarde, a sua destruição não dorme. Então presta atenção, tudo aquilo que a pessoa falar para você como se fosse de Deus, um dia, quem falou, vai ter que dar conta de Deus, conta para Deus daquilo que falou, daquilo que ensinou. Isso não tem por onde, um dia todos nós estaremos diante do Mestre. E cada um vai receber o louvor e o galardão daquilo que fez, né? E já se passou o tempo todo. Vocês entenderam isso? Vamos terminar onde começamos. Colossenses. Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém se faça árbitro, ou vos domine ao bel prazer, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça. Olha, Cristo é a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Ele não retém o cabeça é Cristo. É nele que o corpo vai ficar vinculado, junto, agregado. E aí é que vem o crescimento que procede de Deus. Fala assim, amém. Então vamos terminar aqui, vamos ficar em pé. Não vamos nem cantar, só põe a mão no teu coração e vamos orar. Ó Senhor, diante de Ti está o nosso coração, a nossa vida, a nossa força ou a nossa fraqueza. E eu quero orar por este povo, Senhor, e por todos quantos que ouvirão isso, talvez amanhã ou depois na internet. Abençoa este povo, Senhor. Só o Teu Espírito pode revelar se é verdade ou se não é verdade, Senhor. Porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E testifica com aquilo que é verdade, que aquilo que não é verdade. Assim, ó Deus, abençoe este povo, todo ele, que a verdade seja revelada. Que ninguém se sinta inferior a nada, menor a nada, Senhor. Que cada um enfrente o que tem que enfrentar com fé, com coragem, com ousadia, com a fé bíblica, evangélica, a fé que vence o mundo. E os problemas de cada um, Senhor. O Senhor é aquele que ajuda. É o socorro presente. Abençoe todos. E que os problemas, que aquilo que eles precisam sejam alcançados pela fé. Declaramos a bênção sobre todos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos.
Amém. Fala para o teu irmão, uma semana de paz, meu irmão. Uma semana de paz.